Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia, né? Estamos estudando o livro de Gálatas, que fica aí após 1º e 2º Coríntios, né? Gálatas, a gente viu aí no último estudo, né? Que foi escrito por Paulo, né? Para as igrejas da Galácia. E as igrejas da Galácia era provavelmente aqui é a Antioquia da Prisídia, Icônio, Lista e Derbe. A gente viu também que tem a teoria, né, da Galácia, né, do Sul, onde ficavam essas 4 igrejas aqui que eu falei, que foi através da primeira viagem missionária de Paulo. E tem também a teoria da Galácia do Norte, que aí Paulo não chegou lá, que não era tão desenvolvido, né, não estava tão desenvolvido as estradas, né, para ele ir mais lá para o norte, lá, né, onde hoje é a atual Turquia, né, então ficava essas cidades aqui, onde ficava aqui a igreja da Galácia, tá bem? Bom, antes vamos fazer aqueles convites, né? Peço aí para que você se inscreva no canal, compartilha, deixa aí o seu like. Tendo alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode fazer através de videochamada também, tá bom? Bom, só dando uma pincelada no que a gente já viu, né? Além disso que eu já falei, Paulo também escreveu mais ou menos aí entre o ano 48 a 63 depois de Cristo, ele escreveu essa carta aqui, né, aos Gálatas, mas o mais provável é que seja do ano 48 ao 49, tá bem? Então a gente viu aqui também que Paulo, né, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui Paulo escreve aqui, né, apóstolo enviado, não da parte de homens, né? Paulo estava sendo muito atacado aqui, que os irmãos da liderança lá de Gálatas, né, da Galácia, lá dessas 4 igrejas, estavam falando que ele não era um apóstolo legítimo, né? E aí a gente vai ver também isso aí mais para frente aqui, que ele foi até Jerusalém e os outros apóstolos, né, nem estenderam a mão direita, né, para ele, autorizando ele, né, ir pregar para os gentios, e Pedro ia pregar para os judeus, né. Então, aí aqui ele escreve, né, para a igreja lá da Galácia, porque os irmãos da liderança lá estavam atacando que ele não era um apóstolo, que ele não era confiável. Depois, num certo momento, eles até falam, não, o próprio Paulo autoriza a circuncisão, né? Porque esses irmãos da liderança lá eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e queria trazer a circuncisão para os irmãos lá dessas igrejas, querendo circuncidar eles para que eles pudessem ser salvos, né? E aí a gente vê que o evangelho não prega isso, né? Isso aí era uma lei lá do Velho Testamento, né? Que no 8º dia todo menino nascido entre os judeus tinha que circuncidar, né? Até Jesus nasceu judeu e teve que se circuncidar no 8º dia, né? E seus pais fizeram isso, tá bem? Aí, continuando aqui, né, no capítulo 1, versículo 6, né, Paulo fala, né, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, né, Paulo aqui falando nós, né, um apóstolo, ou nós, Paulo e Barnabé, né, que foi os que na primeira viagem passaram, né, nessas 4 igrejas, cidades aí, estabelecendo essas igrejas, né. Então no Gálatas 1:8, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes preguemos, que seja amaldiçoado ou anátema, né, em algumas versões, né. Então, nem Paulo, nem um anjo do céu pode trazer um outro evangelho, né, além daquele que já pregamos. Então, a gente já tem aqui na nossa mão as cartas, o evangelho, né, que a gente tem que pregar. Não adianta aparecer aqui para mim agora, né, um anjo, falar: Ronaldo, você tem que fazer tal coisa. Então, vamos ver se está aqui. Vamos ver se está aqui. Se tiver aqui escrito, eu faço. Se não tiver, eu não faço. Então, para que a gente vai precisar de revelação, vir um anjo, falar alguma coisa, se a gente vai ter que confirmar na palavra, né? Então, eu prefiro não receber nenhuma mensagem assim e estudar a Bíblia que está aqui nas nossas mãos, tá bem? E aí ele fala aqui, né? No 9, né? Gálatas 1:9, como já dissemos, agora repito, né? É tão grave que ele repete, ó. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí no 10 ele fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Então, temos que agradar a Deus, né? Em primeiro lugar, né? Que adianta a gente agradar homens se nós vamos desagradar a Deus, né? E aí Paulo aqui puxa a orelha aqui mesmo desses irmãos que está querendo trazer coisas do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Para os cristãos, e fala que ele não quer agradar a homens, né? Ele quer agradar a Deus, por isso que ele está falando aqui a verdade, tá bem? E aí o que seria o evangelho, né? Que ele está perturbando aqui, né? A gente viu lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, né? O que seria o evangelho, né? E aí lá fala que o evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, né? Fala lá. Então, o evangelho é simples, né? E isso também, conforme eu falei no vídeo anterior, simboliza, né, o nosso batismo, né? Que o batismo é você morrer para o velho homem, ser imergido, né? A palavra batismo quer dizer imersão, corpo todo debaixo da água, como se você estivesse sendo sepultado. Então é morte, sepultamento, e aí você sai da água ressuscitando para um novo homem, e nesse momento você recebe o Espírito Santo, conforme eu disse também lá em Atos capítulo 2, versículo 38, que Pedro disse, né, na sua primeira pregação no dia de Pentecoste, lá para os judeus que estavam ouvindo ele, né, falar todos em suas línguas maternas, né, não é língua de anjos também, né, isso aí a gente pode estudar mais para frente também. Se você ler o capítulo 2 inteiro aí de Atos, você vai ver que os apóstolos, e apenas os apóstolos, receberam, né, os dons lá de falar em línguas, né, naquele dia lá, né? E eles falavam para aquelas mais de 14, 15 nações que estavam lá de judeus, espalhado pelo mundo todo que estava em Jerusalém, eles falavam em línguas estrangeiras, que os estrangeiros que estavam lá na festa de Pentecostes ouviam na sua própria língua materna, você pode verificar lá. E aí nessa primeira pregação, né, Pedro falou, né, para eles, né, vocês, né, crucificaram Jesus, mataram Jesus, né? E aí eles compungiram o coração deles e eles falaram, né, e agora, o que a gente tem que fazer? E Pedro respondeu, né, arrependam-se
e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Para quê? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, todo aquele que quer ser cristão, se entrega a Jesus, confessa o nome dele como Filho de Deus e Senhor e Salvador da sua vida, tem que ser batizado para receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, todos os cristãos que é batizado conforme essa orientação bíblica recebe o Espírito Santo na hora do seu batismo. Você pode confirmar isso aí lendo lá, né? Atos capítulo 2 inteiro e a hora do batismo aí, que Pedro fala, Atos capítulo 2, versículo 38, tá bem? Dá uma pausa aí, veja lá e tendo dúvida, meu e-mail tá aí na descrição do vídeo, pode tirar as dúvidas aí comigo, tá bom? E aqui, Paulo não estava querendo agradar homens e sim a Deus, né? Senão ele deixava tudo do jeito que estava, pregando um outro evangelho aí, né? Não é mais os irmãos lá da liderança lá querendo perverter aí, né, trazendo coisas do Velho Testamento para o Novo, né, querendo circuncidar os irmãos lá da Galácia, tá bem? E também, né, eu falei, né, quem que seria as lideranças da igreja, né, mas a gente não foi lá ler. Vamos ler lá em Tito as qualificações, né, da liderança aí dos presbíteros, né? Abram aí comigo em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo aqui também escrevendo para Tito, né? Diz assim, ó. Tito, capítulo 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda falta e constituísse presbíteros, no plural, em cada cidade, como eu o instruí. Então, se a igreja ainda não tem presbíteros, né, conforme aqui Creta, né, não tinha, Tito estava lá como um evangelista, um professor, né, um jovem professor, ele não tinha provavelmente essas qualificações, mas ele estava lá ensinando, né, e ia eleger aqui, né, o presbitério lá. E aqui fala presbíteros em cada cidade, né? Então, em cada cidade, a liderança instituída tem que ser os presbíteros, no plural também, tá? Não é apenas um, né? Hoje em dia você vê aí um pastor, um padre, uma pessoa comandando aí, né? Não, teria que ser presbíteros no plural. Então, se tem um só com essas qualificações que a gente vai ver aqui, ele aguarda um segundo ou terceiro atingir essas qualificações, né? Aí, Tito, capítulo 1, versículo 6 em diante, fala assim, ó, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão. Então, ele tem que ter uma só mulher e ter filhos crentes, né? Não pode ser filhos criancinha ainda, né? Que ainda não se batizou. Então, tem que aguardar essas qualificações aqui, ó. E também os filhos têm que ser submissos ao pai, né? Aqui fala que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão, né? O 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, aqui falando aqui também do presbítero, né? Então é o mesmo nome para o mesmo homem. Aqui já não é um outro cargo na igreja, né? Na realidade, não existe cargo na igreja, né? Existe uma posição que eles vão servir como presbítero, né? E aqui agora ele traz como bispo, né?
Então, a palavra bispo quer dizer um supervisor, né? A palavra presbítero quer dizer uma pessoa de idade, um ancião, né? Uma certa idade, uma certa experiência já, né? Então, o presbítero, que é o mesmo que o bispo, que vai supervisionar, que é o mesmo que pastor, né? Que vai pastorear. Apesar que não fala, né, para chamar aqui de pastor, né? A gente vai ver depois em Atos capítulo 20, que lá ele fala que vai pastorear a igreja, né? Mas não é um título pastor, né? Aqui seria o mais correto aqui o presbítero, que é o mesmo que bispo, que é o mesmo que o pastor pela função de pastorear. Então, voltando aqui, ó, por ser encarregado da obra de Deus, Tito 1:7, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem. Se a gente voltar aqui para Timóteo, a gente leu Tito aqui, 1:5 em diante. Se a gente voltar aqui para 1 Timóteo, aqui também Paulo escreve para Timóteo, né, para ele eleger também os presbíteros. Então, ó, 1 Timóteo 3, versículo 1 em diante, diz assim, ó, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, olha lá, a palavra bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Muitos aí é apegado a dinheiro, né? Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Olha aí, né? Não pode ser recém-convertido, né? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então a gente vê aqui, né, as mesmas qualificações que a gente viu em Tito, a gente vê aqui, Paulo mandando aqui também para Timóteo. Vamos ver em Atos capítulo 20, abra sua Bíblia aí comigo, dá uma pausa aí. Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim, ó. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha aqui no plural. Sempre a igreja tem que ter presbíteros, né? Se não tem aquelas qualificações, né? Os professores aí, né? Quem não tem as qualificações aí, vai ensinando as pessoas até que 2 ou mais tenham aquelas qualificações lá para ser os presbíteros, né? E aqui fala, né, de Mileto, né? Paulo estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse. Aí aqui começa Paulo falando aqui, né, com os presbíteros. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, né? Aí ele vai falando aqui, né? Aí pula lá para o 28 para nós ganhar o tempo, né? Paulo, depois de ter falado bastante, no 28 ele fala para os presbíteros, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem
a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então presta atenção aqui, ó. Ele mandou chamar quem lá da igreja de Éfeso, né? Os presbíteros, né? Aí no 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ué, tá falando com os presbíteros, agora aqui chamou os presbíteros de bispo, né? Aquilo que eu estava explicando. A palavra presbíteros quer dizer um ancião, uma pessoa de idade, né? Experiente, né? E agora aqui o Espírito Santo colocou os presbíteros como bispo, né? O que seria os bispos? Um supervisor, né? Uma pessoa para supervisionar, orientar a igreja, né? Colocou como o Espírito Santo os colocou como bispos para quê? Para pastorearem a igreja de Deus. Então a função do presbítero e do bispo é pastorear a igreja de Deus, né? Então tem a função de pastorear, né? Então por isso que às vezes a gente chama de pastor, mas o nome mais correto seria o presbítero, né? Que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Olha aí, né? Então o Espírito Santo os colocou como bispo para eles pastorear a igreja de Deus, no qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ué, mas o sangue foi Deus ou foi o Jesus, né? Mas Jesus é Deus também, né? Então aí depois ele conclui aqui no 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de a fim de atrair os discípulos. Veja, por isso vigiai. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas, né? Então a gente vê aqui, né, que Paulo advertindo aqui, né, os presbíteros, né, de Éfeso, né, para tomar cuidado que dentro deles mesmo iria surgir lobos ferozes que não pouparão o rebanho, né? E o que a gente está vendo agora na carta, né, que a gente está estudando, né, nas igrejas da Galácia, né, a carta aos Gálatas, né? É isso, no meio deles mesmo surgindo aqui irmãos que eram judeus convertidos ao cristianismo que pensava que para os que não eram circuncidados, né, que não era judeu, que se convertia ao cristianismo, tinha que, para ser salvo, passar pelo que os judeus passaram, que era circuncidar, né, para ter a salvação. E aí Paulo, escrevendo aqui, puxa a orelha deles, né? Aí, agora aqui do versículo 11 em diante, Paulo diz assim, ó, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha, né? Então Jesus revelou tudo o que ele passou para os outros 12 apóstolos. Ele passou aqui por revelação para Jesus, né? Por revelação a Paulo, né? Que era Saulo, né? Perseguia a igreja, né? Vamos continuar aqui, ó, Gálatas 1:13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Ele era judeu, né? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, né? Então, Paulo era um judeu, né? E ele perseguia a igreja pensando que era errado, né? A igreja, achando que os judeus que se converteram estavam se desviando, né? E ele perseguia com violência, né? Tanto é que quando ele foi convertido, né? Ele estava indo para Damasco, né? Na estrada de Jerusalém ele pegou carta, né?
dos líderes lá do judaísmo em Jerusalém para ir para Damasco prender os cristãos. E aí no caminho apareceu Jesus, né, para ele, né, numa luz que ele caiu do cavalo, né, literalmente, e ouviu uma voz, né, Saulo, Saulo, naquela época ele chamava Saulo, né, depois ele passou a ser chamado Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E, e ele, quem és tu, né? Sou Cristo a quem você persegue, né? Ué, mas estava perseguindo a igreja, né? Como que falou que está perseguindo Cristo, né? Que quem persegue a igreja persegue Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros, né? Tanto os membros mais simples como também os presbíteros, os mestres, né? Professores, conforme fala lá em Efésios, né? Que na igreja tem, né? Presbíteros, né? Mestres, tem apóstolos também, né? Porque na igreja daquela época tinha apóstolos, né? Hoje não tem mais, né? Que na lição anterior a gente também viu quais são as qualificações para ser apóstolo, né? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 21 em diante, né? Que Pedro levantou e falou, né? Temos que eleger alguém para ficar no lugar de Judas, né? Que se matou, né? Aí fala lá, né? Que teria que escolher um homem que tenha seguido Jesus desde o batismo, quando João Batista batizou Jesus, até depois de 3 anos, quando Jesus foi levado às alturas, né? Morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias, né? Aparecendo para eles depois que ressuscitou. E em Atos capítulo 1, no comecinho, fala, né? Que Jesus foi elevado às alturas, né? E aí eles elegeram lá, né? 2 tinham essas qualificações, né? Então hoje não tem mais apóstolos também, porque não tem ninguém com 2000 anos aqui que acompanhou Jesus, né? Desde o batismo até 3 anos depois, quando ele morreu, ressuscitou, morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi levado às alturas, 40 dias depois que ele ressuscitou. Então não tem mais essa qualificação aí. E aí, continuando aqui no versículo 14, Gálatas 1,14, no judaísmo, né, Paulo falando aqui, né, que ele perseguia, no 13, que ele perseguia a igreja violentamente, procurando destruí-la. Aí no 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então Paulo, né, ele era muito inteligente, ele superava, né, a maioria dos judeus da idade dele e era extremamente zeloso das tradições dos antepassados. Mas isso, né, fez com que ele perseguisse a igreja, né? Aí no 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então ele não consultou pessoa nenhuma, né? Ele, quando se converteu, foi batizado lá em Damasco, né? Jesus no caminho orientou ele, né? Jesus podia muito bem no caminho, a hora que apareceu para ele que ele caiu do cavalo, ter falado, ó, faça isso, isso, isso. Não, Jesus deixou para o homem, né, fazer isso, né, pregar o evangelho, né. E ele falou, vá, entre em Damasco, vá na rua chamada direita, lá você, tá tudo em Atos lá, né, Atos capítulo 8, se eu não me engano. Você vai lá, vai encontrar, né, um homem, Ananias, e lá ele te dirá tudo o que você tem que fazer, né? Chegando lá, esse homem também recebeu uma revelação para procurar Paulo, e ele até ficou com medo, falou, Paulo estava vindo aqui para perseguir nós cristãos e agora eu vou ter que ir lá pregar o evangelho, ele vai me prender, me matar.
E aí Jesus falou, não, vai lá que ele vai se converter e ele vai ver o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome, né? Ele perseguia a igreja, agora é ele que vai sofrer, né? E aí Paulo recebeu, né, as orientações, né, de Ananias, se eu não me engano. Vamos lá ver, vai. Não vamos ficar nesse, se eu não me engano, não. Atos capítulo 9, falei 8, né? 8 foi o Eutíope, né, que se converteu, né? É isso mesmo, ó. Agora, Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, né, a Saulo, que depois virou Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu estava esquecendo de falar isso, né? No caminho, quando Jesus apareceu para ele, né? Ele ficou cego também, né? E aí no 18 aqui, Atos capítulo 9, versículo 18, imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha a mudança aí, né? Então é isso. Aí continuando, voltando lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Vamos voltar no 15 aqui, ó. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Tá vendo? Então, aqui ele diz que ele é apóstolo, né? Porque ele não subiu para Jerusalém para ver quem era apóstolo antes dele. Mas aqui ele fala que Jesus, né, por revelação, fez ele saber tudo o que ele ensinou para os outros, desde do batismo até o dia que ele foi elevado às alturas, né? Tanto é que Jesus revelou tudo para ele. Se a gente for aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz assim, ó, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ó, ele recebeu do Senhor que lhe entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, olha que interessante, né? No 23 aqui de novo, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, como se ele estivesse lá, né? Participando lá da ceia junto com os 12 lá, que aparece lá em Mateus 26, 26, né? Que Jesus mandou preparar, né, a refeição da Páscoa, Mateus 26, 17, né? E, e aí, no meio da, no meio da festa lá da Páscoa, Jesus
comendo lá, né, o cordeiro pascal, ervas amargas, né, tudo que tinha naquele banquete da mesa, relembrando, né, o que pede a Páscoa, né, que era para fazer esse memorial todo ano para relembrar a saída do povo judeu da escravidão do Egito. Mas uma certa altura lá da comemoração, ele chama os discípulos, né, e Mateus 26, 26, ele pega, né, dois elementos que estavam naquela mesa lá, né, ele deixou o cordeiro pascal, as ervas amargas de lado, e pegou o quê? O pão sem fermento e o fruto da videira, né, que seria o suco de uva ou o vinho, né. E ele pegou o pão sem fermento, que durante a festa da Páscoa, né, aquela semana inteira eles não podiam ter nem fermento dentro de casa, né, e eles faziam o pão sem fermento, conforme foi dito quando eles fugiram do Egito também, né. E aí ele pegou o pão sem fermento e o fruto da videira, né, e instituiu ali a ceia do Senhor. E aí é como se Paulo tivesse lá, né, porque por revelação, conforme a gente viu aqui, né, no finalzinho do versículo 12, né, eu recebi de Jesus por revelação, né. Então até aqueles 3 anos lá que ele ensinou os apóstolos, né, como se fosse colocado um filme, né, um HD, um chip aqui dentro dele, e ele passou a saber tudo o que aconteceu, né, aqueles 3 anos lá. Então aí ele ficou qualificado aí para ser um apóstolo, igual ele fala aqui, né? Tampouco subia, no Gálatas 1,17, tampouco subia a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Então ele se considerou apóstolo aqui por revelação, né? Mas de imediato, ele não foi para Jerusalém, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, né? Aí no 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Aí que ele foi conhecer Pedro, né? 3 anos, né? Depois de 3 anos, subi, né, para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, né? Os outros apóstolos provavelmente estavam pregando o evangelho, né? Jesus não falou? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então eles estavam fazendo, né, a grande comissão, né? Provavelmente, né? Ele não viu nenhum dos outros apóstolos, só Pedro, né? E viu aqui também, né? A não ser Tiago, irmão do Senhor. Então em Jerusalém estava Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Ué, mas o Senhor tinha irmão? Jesus tinha irmão, né? Tem quem prega, né, que Maria, né, é virgem, né, até hoje, né, nunca teve filhos, né? E agora? Fala que não vi nenhum dos apóstolos, a não ser o Tiago, irmão do Senhor. O irmão do Senhor estava lá em Jerusalém junto com Pedro, que Pedro era apóstolo. Vamos ver. Vamos ver lá, vá comigo em Marcos. Marcos capítulo, deixa eu ver aqui, onde fala dos irmãos de Jesus. Eu tinha separado aqui e ele me sumiu daqui, ó. Tá aqui. É aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 3. Né? Jesus aqui vivo ainda. E ele aqui fala, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Vou ler aqui, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim, ó, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhados dos seus discípulos.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, né? Jesus era judeu e ele fazia toda a lei do Velho Testamento, né? Então ele ia no sábado na sinagoga, né? E ele cumpria, né, as 613 leis, né, de Moisés lá do Velho Testamento, né? Então no sábado ele ia ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, né? O povo estava todo admirado com Jesus, né? De repente, no versículo 3, né? Marcos 6:3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Reconheceram Jesus, ué, aquele que fazia milagre, tinha ensinamentos maravilhosos, fazia essas coisas, né? De repente, ué, estou reconhecendo esse homem aí. Aí no versículo 3, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Olha aí então, né? Que curioso, né? Aqui já não fala mais, né, de José, né, que casou com Maria, provavelmente o pai de Jesus, né? Talvez ele já estaria morto e Jesus assumiu a carpintaria, né? E aí aqui ele fala, não é este o carpinteiro, né? Filho de Maria, né? Talvez se José tivesse vivo aqui, teria falado, não é filho de Maria e de José? Mas não, fala só de Maria, provavelmente José já estaria morto aqui. Irmãos, olha lá, irmãos de Tiago, olha lá, o Tiago que está lá com Pedro, quando Paulo fala que 3 anos depois desceu para Jerusalém. Tiago, José, Judas e Simão, 4 irmãos de Jesus aqui, ó. Tiago, José, Judas e Simão. Esse Judas aqui não é o que traiu, não. É que o nome Judas naquela época era bem conhecido, né? E então aqui tem 4, Jesus tem 4 irmãos homens, mais Jesus 5, então Maria teve 5 filhos homens. E continua aqui, ó, não estão aqui conosco as suas irmãs, no plural. Aqui não dá para a gente saber, no plural é mais de um, né? Então já tinha 5 homens, no mínimo mais 2 mulheres, né? Podia ter 3, 4, 5 mulheres, né? A gente não sabe, vamos deixar aqui no plural mais de duas ou mais, né? No mínimo, Maria teve 7 filhos. 4 homens, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs, no plural. No mínimo, Maria teve 7 filhos. Então, Maria era virgem apenas até o nascimento de Jesus. Depois de Jesus, teve mais 6, né? Com Jesus 7, teve no mínimo mais 6 filhos com José, né? Seu esposo. Então, a Virgem Maria não é mais virgem hoje, né? E na realidade, ela some, né? No comecinho de Atos ela aparece ali e depois ela some. Fechei aqui minha Bíblia. Depois ela some, não aparece mais, né? Então, como que hoje em dia, né, o pessoal idolatra, né, tanto Maria, né? Tá certo? Ela foi mãe de Jesus, né? Deus a usou, né, como uma serva, né, para dar luz a Jesus. Ela era uma virgem, né? Prestigiamos muito Maria, né, como mulher, mas ela não é mais do que nós cristãos apenas, né? Ela se tornou cristã porque em Atos capítulo 1 fala que estava lá depois que Jesus foi levado às alturas, né? Quando ele estava lá se reunido, mais ou menos umas 120 pessoas, em Atos capítulo 1, ele estava reunido lá, e aí fala, né, que estava lá Maria, mãe de Jesus,
e depois ela some, né? Não fala mais nada dela, né? E aí, como a gente viu, se não fala mais nada dela, né? Deixamos ela apenas como a mãezinha de Jesus e não como muitos acabam idolatrando ela aí, né? Colocando ela num patamar que ela não cabe. Porque como a gente viu semana passada, né, em 1 Coríntios, também capítulo 4, versículo 6, Paulo, né, fala, né, que não ultrapassemos o que está escrito, né? 1 Coríntios 4, 6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, né, Paulo falando aqui aos Coríntios, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito, né? Olha, né? Não ultrapassemos o que está escrito. Se tivesse aqui na Bíblia, né, falando, né, que teríamos que exaltar, orar pedindo intercessão, né, por Maria, né, mas não. A Bíblia se calou ali só a respeito de Maria, né? Ela é muito subestimada aí por ter dado a luz a Cristo e ela é uma irmã em Cristo, né? Como qualquer um de nós, né? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Na igreja, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E Maria também faz parte desse corpo, porque ela se converteu, estava ali junto com os apóstolos, né? No começo. E mais nada, né? Mais nada, né? Então, não ultrapassemos, como lemos agora, né? 1 Coríntios 4, 6, não ultrapassemos o que está escrito. Então, onde a Bíblia silencia, nós silenciamos. Onde a Bíblia nos autoriza, né, falar, nós falamos. Então, voltando aqui, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, né? Então, ele foi para Jerusalém, viu Pedro pessoalmente, conheceu, ficou lá 15 dias e não viu os outros apóstolos, né? Os outros apóstolos e viu só Tiago, o irmão do Senhor. Versículo 20, Gálatas 1, 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Né? Então, Paulo não mente. O que ele está escrevendo aqui é verdadeiro. 21. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Talvez aqui a primeira viagem missionária de Paulo, né? Junto com Barnabé. 22. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, né? Então ele foi lá para Jerusalém e as igrejas da redondeza ali, né? Que ele fala aqui, da região da Judéia, né? Jerusalém ficava na Judéia. E as outras igrejas nas cidades vizinhas ali, ele não era conhecido. Né? Aí no 22, apenas ouvi dizer, abre aspas, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, fecha aspas, né? Então ele não conhecia o pessoal da Judéia, mas ouvia o pessoal da Judéia falando dele, né? Aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificava a Deus por minha causa, né? Paulo dizendo aqui, né? Então, se nós temos pecados, né? Igual Paulo tinha o pecado de perseguir a igreja, né? De Jesus, perseguia Jesus, né? Igual Jesus falou, né? Porque me persegue, Saulo, né? Na época. E Paulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue, né? Ué, mas não estou perseguindo você não, estou perseguindo a igreja, os cristãos aí, né? Quem persegue o cristão, persegue Jesus, né? Então, aquele que antes nos perseguia, Paulo, agora está anunciando, né? Se arrependeu, né? Lembra lá? Atos 2:38, arrependam-se
e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus. Então, para quê, né? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, Paulo perseguia a igreja, ele se arrependeu e agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Atos 1, 23. Então, que nós possamos também, né, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e se entregar a Jesus, né, e passar a anunciar essa fé redentora, né, que é o Evangelho, igual a gente comentou, né, que é 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é a morte de Jesus na cruz, o sepultamento, que representa também pelo nosso batismo, né, a imersão total na água, e saindo da água a gente nasce um novo homem para anunciar, igual Paulo aqui, né, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Então, se você não é um cristão, não se batizou, não se entregou a Jesus, peço para que você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada, para que você faça o que Paulo fez. Paulo pecava perseguindo a igreja. Se você não peca perseguindo a igreja, garanto que você e eu temos muitos outros pecados, né, que temos que nos arrependermos, né, e nos tornar cristãos, né, passar a seguir Jesus, né. Temos que nos arrepender, Atos 2:38, Pedro disse, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, né. Então temos que nos arrepender, confessar Ele como Salvador da nossa vida, como o Filho de Deus. Se você crê nisso, me procura. A gente pode estudar mais detalhes para que você se entregue a Cristo verdadeiramente, né? Pedro não disse lá, naquele momento, arrependam-se e aceita Jesus como o Senhor Salvador da sua vida e você será salvo. Não. Ele falou, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados, né? Em nome de Jesus. Para quê? Para remissão dos pecados. No momento do batismo, nossos pecados são todos apagados e a gente vai receber o Espírito Santo nesse momento, quando o nosso corpo, nossa alma não tiver pecado nenhum saindo do batismo, né? É uma morte, um sepultamento, corpo todo imerso debaixo da água, representando o sepultamento, e ao sair, saia um novo homem sem pecado, né? E recebe o Espírito Santo nesse momento. Então, isso é a conversão, né? É se tornar cristão, né? Não apenas falar, eu quero, eu aceito, né? Pedro não disse isso lá, tá bem? Então, como Jesus sempre fazia, né? Temos que voltar ao princípio, né? Quando começou a igreja e ver como que era, né? Porque de lá para cá, 2000 anos, quantas coisas vieram acrescentando, né? E Paulo fala, não ultrapasseis o que está escrito, né? De lá para cá, muitos falam, né? Se você aceitar Jesus como Salvador, né? E falar da sua boca, você será salvo, né? O batismo não tem importância, né? Só que a gente está vendo aqui que sim, né? A gente sempre tem que voltar para o começo. Jesus fazia isso, né? Sempre voltava para o começo, né? Quando prensaram ele lá, né? Falando, né? É certo, né? O que Moisés fez de dar carta de divórcio, né? Para a esposa, né? Aí Jesus volta lá para Gênesis, né? Falando, né? Não foi assim desde o princípio, né? Deus o fez homem e mulher
e deixará, né, pai e mãe, unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, né? Então, desde o princípio não foi assim, né? Moisés deixou da carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Era uma coisa que eles já estavam fazendo, né? Só legalizou ali pelas leis de Moisés. E aí Jesus volta remetendo lá para o passado, né? Mesma coisa hoje, né? A pessoa fala, se você só crer da sua boca, confessar da sua boca, do seu coração, que Jesus é o seu Salvador, você será salvo. Vamos fazer que nem Jesus fez, vamos voltar lá para o começo da igreja, né? O que Pedro fez, onde você lê Atos 2 inteiro, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, né? Cerca de 3.000 pessoas tá ali, né? Em Atos capítulo 2 ali, você pode ler lá, tá bom? Então, se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você aceita Jesus como seu Salvador, se você confessa com seus lábios que Ele é o Filho de Deus, então, e você quer ser um discípulo dele, você me procura para a gente estudar junto e você ser batizado, né? Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para receber o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo. Tá bom? Fica aí de lição de casa, leia Atos capítulo 2, versículo 38. Decore esse versículo e depois venha conversar comigo, tá bom? E leia o capítulo 2 inteiro, para você entender aquilo que eu falei lá das línguas que eles falavam e as nações todas recebiam a mensagem na sua própria língua materna. Não é a língua dos anjos que eles falavam ali, era na língua estrangeira de mais de 14 nações diferentes, tinha judeus ali, e eles ouviam falar na língua materna, né, dos países que eles estavam espalhados, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, agradeço muito. Se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí, tá? Terei o maior prazer de estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e sei que Deus fica muito feliz também. Muito obrigado, fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?